Glória a Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Filipenses 2, de 1 a 7. E peço aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas nesse texto, porque é sobre ele que nós conversaremos nesta manhã. O texto diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, que o teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, às nossas vidas nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Amados, como os irmãos sabem, nós estamos estudando toda a carta de Filipenses, versículo por versículo. Chegamos ao capítulo 2 e agora estamos com a referência do capítulo 1 ao 7. O tema dessa série de Filipenses é Vendo o Sol através das grades. E nesta manhã, o tema da mensagem é atitudes que constroem a unidade. Vamos dizer juntos? Atitudes que constroem a unidade. Irmãos, unidade é uma daquelas palavras cuja definição não te deixa animado. Você precisa vivenciar a unidade em vez de apenas conhecer o significado da unidade. Você precisa vivenciá-la. É a mesma coisa que a palavra beijo, por exemplo. A definição da palavra beijo é diferente de quem vivencia o beijo. Só para vocês terem uma ideia, a definição da palavra beijo é o ato ou efeito de tocar, pressionando os lábios sobre a pessoa, animal ou objeto querido. Isso é a definição de beijo. É claro que quando a gente vê a definição, não anima muito, mas quando a gente vivencia, a gente tem uma percepção diferente. Assim é a unidade. Irmãos, é na unidade que a presença de Deus se manifesta. Nós só podemos ter acesso, enquanto irmãos, à presença de Deus, se nós estivermos em unidade. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a presença de Deus, que é o lugar onde Ele ordena a igreja, a bênção, que é no seio da igreja, ela depende da unidade. Então, irmãos, Filipenses 2, Paulo aqui está escrevendo com uma igreja que estava com problemas. E Paulo, irmãos, estava preso, querendo ver o sol através das grades. E ele sabia que para que a igreja de Filipenses continuasse sendo a igreja que ela havia vindo sendo para ele e para o mundo, a igreja que abençoa missionários, a igreja que investe na obra para poder fazer com que o evangelho se espalhe, ela precisava manter a unidade, porque é na unidade que há a presença de Deus e há a continuidade da obra da igreja. Sem unidade, a igreja se divide. Sem unidade, a igreja não subsiste. Então, irmãos, ele implora que se una. A igreja de Filipos era uma igreja
que não era perfeita, né? E ele está falando então esse implorar de Paulo está diretamente relacionado a implorar para que eles sejam humildes. E é a humildade, irmãos, que é dos pilares que mantém a unidade. A unidade, irmãos, ela também é essencial para qualquer instituição. Por exemplo, deve haver unidade no casamento ou não se terá um bom casamento. Deve haver unidade na família ou não se terá uma boa família. Marcos 3:25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Nós sabemos, irmãos, que para um time de futebol vencer, ele precisa de unidade. É preciso haver união. Para que um negócio tenha sucesso, é preciso haver união. Um bom técnico sabe a importância da união do time para vencer, para conquistar o seu objetivo, que é o que move o time. O que move um time é o objetivo de vencer. Então o time, ele tem pessoas com pensamentos diferentes, com características diferentes, mas ele só vence uma partida se ele estiver unido. Assim também é a igreja. A igreja tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, características diferentes, mas se nós não nos unirmos em um propósito, nós não alcançaremos o nosso objetivo. Então, irmãos, é isso que realmente nos une, o objetivo da igreja. O nosso objetivo, o nosso propósito precisa ser manter a unidade, manter a presença de Deus para que prossigamos realizando a sua santa obra. E, irmãos, o nosso propósito é não só manter a presença de Deus, mas alcançar o mundo para Cristo. O mundo só perceberá que Deus está conosco se nós estivermos unidos. Mas o que uma igreja faz por Cristo, ela vai significar muito para a eternidade. O que um time ganha, por exemplo, uma seleção que ganha uma Copa do Mundo, ela não vai ter nenhum significado para a eternidade. Mas o que a igreja faz, sim, vai ter um grande significado para a eternidade. E Paulo está escrevendo para uma igreja, né? Ele está dizendo que uma igreja deve se manter unida, deve se manter cheia da presença de Deus. E o requisito para a presença de Deus no meio da igreja é a nossa unidade. Irmãos, qual é a base da unidade? O primeiro ponto da mensagem é qual é a base da unidade. E ela se encontra no versículo 1, onde diz, Filipenses 2:1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha lá a primeira frase, se por estarmos em Cristo. Então a base da nossa unidade é Cristo. Nós precisamos estar nele. O fundamento da nossa unidade é Cristo. Então, visto que nós temos o encorajamento de estarmos unidos a Cristo, consequentemente nós teremos o que diz o restante do versículo, que é, teremos motivação. Não, pode voltar, é esse aí mesmo. Temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão. Por que isso acontece em nosso meio? Porque nós estamos em Cristo. Então, o requisito, a base principal da unidade é estarmos em Cristo. E, irmãos, nós vemos que Jesus, ele orou pela unidade. João 17:23 diz, eu nele e tu em mim. Olha só, Jesus em nós, né? E aí continua, que eles sejam levados à plena, para que o mundo saiba o quê? Que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O mundo só enxergará a presença de Deus se nós agirmos em unidade. A unidade é o requisito para que o mundo reconheça que de fato Deus está em nosso meio. Porque, irmãos, é natural nas instituições do mundo haver divisão, haver brigas, haver contendas, haver divergências, haver queixas, mas na igreja não pode haver. Porque quando a igreja se iguala às instituições mundanas, com escândalos, com divergências, com discordâncias, o mundo não vê Deus em nosso meio. O mundo só verá Deus em nosso meio se nós tivermos a amorosa e gloriosa presença dEle. E para isso, nós precisamos nos esforçar
para nos manter unidos. Então, o objetivo da unidade principal é para que o mundo saiba que Deus enviou Cristo para salvar a humanidade do pecado. E quem é que cria a unidade, irmãos? A nossa unidade, ela vem do Espírito Santo. Nós não podemos criar a unidade. Se nós estamos em Cristo, é Ele quem vai gerar a unidade. O nosso papel é manter essa unidade. Efésios 4, 2 e 3 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para quê? Para conservar a unidade. Que unidade é essa? É nossa? Não. Conservar, nosso papel é conservar, manter a unidade de quem? Do Espírito, pelo vínculo da paz. Então, irmãos, a unidade, ela se origina no Espírito, e o nosso papel é sermos humildes, dóceis, pacientes, suportar uns aos outros em amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade de quem? Nossa? Não, de quem? Do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmãos, a palavra conservar aqui no original, ela é a palavra guardar, que é aquela imagem do soldado romano em serviço de sentinela, guardando algo valioso. Nós devemos guardar a unidade como algo valioso, é algo precioso, que depende de humildade, que depende de negar a si mesmo, que depende de não viver o evangelho para si, mas viver o evangelho em função do outro. Não é o evangelho que serve a si mesmo, mas um evangelho que serve ao outro. No momento em que colocamos o outro com interesses iguais ou maiores aos nossos, nós começamos a ter unidade e começamos a gerar unidade. Por isso devemos ser humildes, dóceis e suportar uns aos outros em amor. Então são muitas coisas, irmãos, para nos mantermos unidos, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando eu e você nos tornamos cristãos, o Espírito de Deus nos batizou no corpo do Espírito. E não precisamos criar unidade, irmãos, é o Espírito Santo que cria a unidade. Então, como o tema da pregação é atitudes que constroem a unidade, para nós entendermos as atitudes que constroem a unidade, nós precisamos entender primeiro quais atitudes nós temos que destroem a unidade. Irmãos, na igreja de Filipos aqui, Paulo estava encontrando uma igreja que havia divisão. A unidade não estava sendo como deveria ser. Paulo implorava que eles concordassem. Paulo implorava que eles se unissem. Filipos, irmãos, era uma grande igreja, mas ela não era perfeita, né? Alguém já ouviu falar, ou alguém conhece alguma igreja perfeita? Levanta a mão aí, alguém conhece? Não? Não? Ainda bem, porque se você conhecer alguma, não vá para lá. Por quê? Porque ela vai se tornar imperfeita, né? Não existe igreja perfeita, irmãos. Assim como nós somos perfeitos, a igreja ela é imperfeita. Mas nós estamos aqui para lutar para que a nossa igreja seja perfeita, ainda que ela seja imperfeita. E a maneira de lutarmos é de nos unirmos independentemente das nossas diferenças. Então não existe igreja perfeita, irmãos. Parte do problema eram os membros que discordavam uns dos outros, lá em Filipos. O versículo 2 que nós lemos diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Ele está falando nas coisas relacionadas ao Senhor. As coisas do mundo, cada um pode ter uma maneira de pensar. Eu gosto do carro A, eu gosto do carro B, eu gosto de jogar bola, eu gosto de sorvete. Mas no Senhor nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Existem duas mulheres aqui, irmãos, Sintique e Evódia, que estavam começando a discutir. Ele disse a Evódia, cujo nome significa doce fragrância, que ela estava deixando a igreja com mau cheiro. Se o nome dela significa doce fragrância,
Se ela estava perturbando a igreja, ela estava então deixando a igreja com mau cheiro, né? Sintique, cujo nome significa bênção, estava sendo uma peste na igreja. O nome dela significava bênção, mas ela estava discordando de tudo, não querendo se unir, era do jeito dela, as coisas tinham que ser daquele jeitinho, tudo enquadradinho, senão não presta. Ela, cujo nome era bênção, estava tornando a igreja uma peste. Ele conclamou a essas duas mulheres a se encontrarem com o Senhor para restaurar a unidade. Irmãos, é no Senhor, é em Cristo que nós conseguimos restaurar a nossa unidade. Então, irmãos, uma atitude que destrói a unidade, que o texto vai mostrar, é o egoísmo. O egoísmo destrói a unidade. O egoísmo, ele diz: eu sou o mais importante. O egoísmo vai dizer isso. Filipenses, o versículo 3, agora continuando a leitura do texto. Nada façam por ambição egoísta. Irmãos, não há nada de errado com ambição. Algumas pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso. É normal ter metas a estabelecer, é normal se esforçar para atingir as metas, mas quando a ambição se torna egoísta, aí ela é prejudicial. Ou seja, pensando somente nos seus interesses. O egoísmo diz: eu sou o mais importante. Independente de eu gostar ou não de algo, a minha opinião, ela é a mais importante. O egoísmo, irmãos, é a essência do pecado. Você precisa ser salvo do egoísmo antes de poder ser salvo para Cristo. Porque se você é egoísta, muito provavelmente você ainda não é um salvo. Porque a característica do salvo é negar a si mesmo. A característica do salvo é recusar o seu eu, é recusar os seus próprios interesses, o seu egoísmo, e passar a viver, assim como Cristo morreu pelos outros, passar a viver em função de abençoar aos outros. Então você precisa ser salvo do egoísmo, para então ser salvo de fato na salvação. Irmãos, eu me converti quando eu tinha 12 anos de idade. Eu não era um assassino, eu não era um viciado em drogas, mas eu estava perdido, porque eu era uma pessoa egoísta. Meu mundo inteiro girava em torno de mim. Mas quando você se torna cristão, irmãos, você se arrepende e coloca Cristo no centro de tudo, o egoísmo precisa desaparecer. Segunda atitude, irmãos, que destrói a unidade, além do egoísmo, é o orgulho. O orgulho vai dizer: eu estou certo. Filipenses 2:3 continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade, orgulho. A segunda atitude é o orgulho. Se o egoísmo diz: eu sou o mais importante, o orgulho vai dizer: eu estou certo. Eu estou certo. Orgulho e egoísmo são sinais básicos da imaturidade espiritual. Os pais, irmãos, sabem que quando dá errado algo em casa ou quebra, e você entra num quarto que tem só crianças, ninguém vai assumir a culpa, né? Assim foi com Eva. Eva, quando foi encontrada em pecado, ela disse o quê? Não, Adão, quando foi encontrado em pecado, disse o quê? A mulher que tu me deste. Quando foi até Eva, ela disse o quê? Foi a serpente. É assim, irmãos, né? A gente nunca assume a nossa responsabilidade. Então, quando os dedos da culpa são apontados para o outro, é sinal de orgulho, é sinal de imaturidade quando você tem, de fato, a culpa. Irmãos, orgulho é colocar a si mesmo no palco, é colocar a si mesmo no centro. Eu me lembro quando eu comecei a liderar o ministério de louvor, né, um dos requisitos, hoje a gente faz audição, mas antigamente a gente mandava para lá para o coral, a pessoa passava um ano no coral, para poder Tereza avaliar e tal. Tinha pessoa que chegava para mim e dizia: pastor, eu já sou ministra de louvor, eu ministro naquela igreja grande lá de não sei onde e tal, eu gostaria de entrar no ministério. E eu dizia: vá para o coral. O que é que ela fazia? Se aborrecia e ia embora da igreja. Algumas pessoas fizeram isso, porque elas não aceitavam que elas tinham que ir para o coral, elas se achavam o quê? Superiores. E esse tipo de gente não pode estar no ministério de louvor não, irmãos. Ministério de louvor é adoração, é rendição, é renúncia.
Não pode ter gente aqui que se considera melhor do que ninguém. Pelo contrário, nós que estamos aqui na frente temos que ter a consciência de que nós pastores, nós ministros de louvor, somos os menores de todos, né? O maior é Cristo e Ele é o Deus das nossas vidas. Irmãos, não existe uma igreja perfeita, mas se há problemas com a unidade, você vai com certeza identificar essas duas causas, o egoísmo e o orgulho. Se há divisão, ali tem egoísmo. Se há divisão, ali tem orgulho. Se você está pensando em alguém quando eu estou pregando essa mensagem, provavelmente mostra que você tem um pouco de orgulho, mostra que você tem um pouco de egoísmo. Irmãos, se você acha que eu estou dando essa mensagem para alguém particular, sim, eu estou dando para alguém particular. É para o marido da minha esposa, é para mim mesmo. Essa mensagem, ela precisa ser para mim. E a pessoa com quem tenho mais problemas do que qualquer outra pessoa, sou eu mesmo, é comigo mesmo. E nós temos que pensar dessa forma. A minha vaidade, o meu orgulho, é ele que vai me prejudicar a manter a unidade na igreja. Então essa mensagem, ela é para mim. Eu estou longe de ser perfeito, irmãos, mas espero nunca chegar a ser egoísta e orgulhoso a tal ponto que quando eu perceber que eu cometi um erro, eu não chegue para a pessoa para a qual eu cometi o erro e eu peça perdão, porque em algum momento eu fui egoísta, porque em algum momento eu fui orgulhoso. Quando a gente erra, irmãos, um dos dois pilares estão aí, ou o nosso egoísmo, ou o nosso orgulho. Irmãos, temperamento e orgulho é uma combinação terrível, né? O temperamento te coloca em encrenca e o orgulho te mantém lá. Você pode ter um temperamento, entrou na encrenca porque você é temperamental, mas o orgulho, se tiver lá, vai te manter lá na encrenca. Pergunte a si mesmo, como eu me pergunto: existe egoísmo ou orgulho em meu coração? Quando eu tomo alguma atitude, é por causa de meus interesses, é porque eu estou achando que eu sou o mais importante, ou é porque eu estou achando que eu é que estou certo, eu é que tenho a razão? Irmãos, os versículos 13 e 14 de Filipenses são os dois suportes de livros que encerram aquela bela passagem teológica sobre quem é Jesus. O versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, né? O versículo 14, irmãos, mostra que o egoísmo e o orgulho se manifestam externamente por meio de quê? Reclamações e discussões. Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixas, sem discussões. O fruto do egoísmo, o fruto do orgulho é uma pessoa queixosa, é uma pessoa que se queixa, que discute, que está reclamando. Irmãos, é o fruto. Agora nós devemos tratar o fruto? Não, devemos tratar a origem. A origem é o egoísmo, a origem é o orgulho. O lugar de lidar com isso, irmãos, é na raiz. Quando tratamos lá diretamente no egoísmo e orgulho, o resultado é sem queixas e sem discussões. Quando nós entendemos o propósito pelo qual estamos fazendo, para nos unirmos, nós temos que fazer morrer o nosso ego, fazer morrer o nosso orgulho e dizer: sem queixas nem discussões, eu vou me mover em direção ao propósito. Quando nós nos queixamos, quando nós temos discussões, ali tem uma raiz de egoísmo, ali tem uma raiz de orgulho. Agora que vimos as duas atitudes que destroem a unidade, nós vamos ver as duas atitudes que nós devemos ter para anular essas atitudes que destroem. Então a primeira atitude que constrói a unidade é quando o egoísmo ele é substituído pelo amor. Vamos dizer, quando o egoísmo é substituído pelo amor. Filipenses 2, 1 a 3, ele diz: alguma profunda afeição, ele vem falando do que está em Cristo produz, né?
e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente o quê? Considerem os outros superiores a si mesmos. Essa é a atitude de amor, irmãos. Irmãos, duas atitudes que constroem unidade. A primeira delas é quando o egoísmo é substituído pelo amor. Lembram que uma atitude egoísta destrói a unidade? O egoísmo diz, eu sou o mais importante. O amor diz, o outro é o mais importante. Paulo diz no versículo 1, se temos alguma profunda afeição e compaixão, e novamente no versículo 2 ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor uns pelos outros. Irmão, se você quer saber o que é amor, veja o versículo 3, considerem os outros superiores a si mesmos. A atitude de amor é considerar o outro como um ungido do Senhor. É como Davi considerou Saul. Saul era o cara que aparentemente era o grande inimigo de Davi, mas na verdade era o grande ungido de Deus que estava sendo usado para forjar Davi a quem Deus queria que Davi fosse. Considerar Saul superior a si mesmo, quando Davi fez isso, Davi foi forjado à imagem de Cristo. E é assim que nós devemos viver. Quando parece que uma pessoa é a pior do mundo, nós devemos considerá-la superiores a nós mesmos, porque certamente quando fizermos isso, esse ungido do Senhor estará nos forjando a sermos como Cristo quer que nós sejamos. Quando você olha ao redor de uma sala cheia de pessoas, há algumas que você acha que são melhores do que você, mas também acha que há algumas que você é melhor do que elas. Nós temos a tendência a fazer isso, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Uma hierarquia aceitável em uma empresa, é aceitável em uma empresa, mas na igreja do Deus vivo, a única hierarquia que devemos seguir é considerem os outros superiores a si mesmos. Na igreja de Cristo, a grande hierarquia é ser o menor para que ele seja o maior. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, essa é a lógica do reino. Considerar os outros superiores a si mesmo é ter uma atitude de humildade, valorizando e respeitando as pessoas, reconhecendo suas qualidades, suas necessidades, sua importância, sem se colocar no centro ou como mais importante do que elas. Isso não significa, irmãos, ter baixa autoestima ou se humilhar de forma negativa, não é isso. É sim um sinal de maturidade. Humildade é sinal de maturidade, é sinal de amor, é sinal de altruísmo. É escolher colocar os interesses e o bem-estar dos outros em primeiro lugar, como forma de serviço, como forma de empatia, como forma de adoração ao Senhor, dizendo para Ele, olha Senhor, o meu ego morreu, já fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Irmãos, você só conhece, e só acontece, irmãos, quando você encontra alguém com dificuldade para carregar sacolas pesadas, e aí você vai ajudar, sem esperar agradecimento, sem esperar aplauso. É quando você, durante uma conversa em grupo, enquanto os outros tentam falar ao mesmo tempo, você faz silêncio e você ouve com atenção, demonstrando respeito pelas ideias dos outros. É quando em um ônibus lotado, você levanta e cede o lugar que não é o lugar especial para um idoso ou para alguém que precisa sentar, e você se levanta ainda que você esteja cansado. É quando no seu trabalho você admite que errou em um projeto e agradece a ajuda do time que o corrigiu e ajudou a consertar. É quando você fica genuinamente feliz pelo sucesso de um amigo seu, mesmo que você ainda esteja lutando por algo parecido. Quando o seu amigo conquista algo que você ainda não conquistou, você fica feliz pela conquista dele. Isso é humildade. Isso é humildade. O que você acha
se a sua família praticasse isso? O que você acha se no seu casamento você praticasse isso? O que você acha se na igreja a gente praticasse isso? Ah, irmãos, o mover, a Shekinah de Deus, a Shekinah de Deus estaria plenamente presente no nosso meio, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso caminhar. Por quê? Porque Deus ordena a bênção onde Ele está presente. Então, irmãos, pode significar que eu entrar na igreja, ao invés de você correr e conseguir um bom lugar, o que é que você faz? Você deixa o bom lugar para a pessoa que vai chegar depois e senta no pior lugar. É a mesma coisa que você, quando chega na igreja cedo e tem vários lugares para você estacionar, você vai estacionar num lugar mais longe, para que seu irmão que vai chegar depois consiga chegar, estacionar em um lugar mais perto. Irmãos, é pensar nos outros, entender que os outros são superiores a nós mesmos. Então essa é a primeira atitude, irmãos, é quando o egoísmo ele é substituído pelo amor. Segunda atitude que constrói unidade é quando o orgulho é substituído pela humildade. Vamos dizer? Quando o orgulho é substituído pela humildade. Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E o versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, lembra que o orgulho ou a vaidade destrói a unidade? Enquanto o egoísmo diz, eu sou o mais importante, e o amor diz, o outro é mais importante. O orgulho vai dizer, eu estou certo. E o versículo 3 diz, em humildade, vai completar no versículo 4, vocês devem olhar não somente para os próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Irmãos, Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste aos orgulhosos. Eu não quero que Deus resista a mim. Você quer que Deus resista a você? Olha o que diz Tiago 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos. E o que é que diz o restante? Você quer resistência ou você quer graça? De novo, você quer resistência ou você quer graça? Essa mensagem não é fácil. Mas o que é que você quer? Você quer resistência de Deus ou você quer graça? Graça. Irmãos, vamos ver um exemplo prático de Cristo com relação a isso. Estamos num dia de ceia, né? Então trouxe esse texto aqui, João 13, 2 a 5 diz, durante a ceia, aqui é o exemplo prático, a ação de Cristo, que mostra quem realmente Ele era. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este, ou seja, Judas sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, ou seja, às mãos de Jesus, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou, presta atenção nisso aqui, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, fez o quê? Cingiu-se, se vestiu com ela. Esse é o manto da unção do crente, irmãos. A toalha. Você quer um manto de unção? O seu manto não é uma vestimenta de crente. É a toalha que serve. É a toalha que demonstra o amor. Jesus estava revestido do manto da toalha. É a unção que fazia ele amar.
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma o quê? Toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água, aonde? Numa bacia. A bacia, ela representa o coração do homem que recebe a palavra. Colocou água na bacia, a água representa a palavra. E começou a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. Não só a lavar com a água, mas fazer o quê? Enxugá-los. Com o quê? Com a toalha que estava solta, separada do corpo dele? Não. Que toalha é essa? Que estava revestindo ele. Ele era revestido do manto da toalha, onde ele limpava os pés dos seus discípulos. Irmãos, a água ela representa a palavra. Efésios 5:26 diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo quê? Pelo lavar da água, mediante a palavra. É a palavra que limpa. Irmãos, no ato de lavar os pés, Jesus estava simbolicamente purificando os discípulos com a verdade. Essa palavra que está sendo dita nessa manhã, o Espírito Santo está lavando os pés dos irmãos e está purificando os irmãos com a palavra da verdade. A purificação, ela vem pela palavra. O pé na Bíblia significa o seu caminhar, a sua jornada, o seu contato com o mundo. Irmãos, na Bíblia, os pés simbolizam o nosso andar espiritual, são as nossas decisões, o caminho que seguimos, como vivemos o nosso dia. Segundo, o pé representa a exposição à impureza. Os pés ficam sujos ao caminhar pelo mundo, mesmo que o corpo esteja limpo. E terceiro, o pé significa a missão de ir, a missão de anunciar o Evangelho. Irmãos, muitas vezes o nosso corpo está limpo, mas o nosso pé está sujo, e a gente começa a querer voltar ao egoísmo, a querer voltar à vaidade, mas vem a palavra de Deus e diz: olha, essa contaminação é do mundo. A água lava, mas não tira toda a impureza. O que é que tira a impureza restante, irmãos? É o quê? É a toalha. Hoje a gente usa a bucha, né? Antigamente não tinha bucha, para poder esfregar aquela sujeira que fica presa. Como é que tira? Com o quê? Diga. Com a toalha. Hoje é a bucha, mas antigamente era com a toalha. E a sua toalha, quando esfrega a sujeira do outro, eventualmente vai ficar suja, você também vai ter que limpar a sua toalha. De que forma? Com a água. E o que é a água? A palavra. Porque toda vez que a gente entra em contato com o mundo, nós temos a tendência de nos sujar, mas devemos deixar que a nossa toalha nos limpe, para que nós também possamos limpar os outros. Precisamos deixar que a palavra limpe a toalha, para que a toalha fique limpa e nós possamos limpar os outros. Isaías 52:7, Romanos 10:15 diz a mesma coisa. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião. Irmãos, a bacia representa o coração que retém a água, e a toalha, obviamente, é o manto do crente. Se você quer ter unção, você precisa tirar a sua vestimenta de poderoso, a sua vestimenta de Deus, porque é isso, em outras palavras, Satanás quis ser igual a Deus, e colocar e vestir o manto da toalha, que é o manto da humildade, é o manto do amor, é a unção que se expressa em humildade, em entrega e em serviço. A toalha foi usada por Jesus para servir, para limpar, para restaurar. Por isso, ela se torna símbolo de unção prática, irmãos, de ação espiritual prática, que é o serviço, é a atitude de entrega, é a atitude de humildade. O ato de lavar os pés do outro, o uso da toalha, mostra a verdadeira unção de quem ama, de quem serve. Mostra um ato de humildade, mostra um ato de serviço.
quando você lava os pés de alguém, você está se colocando numa posição de servo, está curando o caminhar do outro, está ajudando a continuar firme. João 3,4 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, se vestiu com ela. Você diz assim: pastor, eu quero ser humilde, o que é que eu faço? Vista-se com a toalha, negue o seu eu, negue-se a si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, a toalha é, portanto, o manto que substitui a vestimenta. A toalha, ela é um sinal de esvaziamento. Olha o que Jesus fez. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que ele estava cingido. A toalha, irmãos, portanto, não era só para cobrir Jesus, era para enxugar os pés sujos do discípulo. A unção que não serve. Qual é a unção que não serve? A unção que não toca o outro não é unção verdadeira. A pessoa pode vir aqui com retetê, mas se ela não toca o outro com o seu amor, com a sua humildade, com as suas ações práticas, não é unção verdadeira. A unção verdadeira está em vestir a toalha e servir ao outro em amor e em humildade. Você pode ter unção, dons, conhecimento, mas se não tiver uma toalha no ombro, não entendeu o coração de Jesus. A toalha é o símbolo de que o maior entre vós será aquele que serve. Não é um adorno a toalha, não é para vaidade. A toalha, ela é um instrumento de entrega. E o versículo 14 de João 13 diz: ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés de quem? De quem? Uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Irmãos, o uso da toalha nasce da consciência da nossa identidade em Cristo. O uso da toalha exige descer degraus. O uso da toalha não escolhe circunstâncias, não escolhe pessoas. O uso da toalha confronta o nosso orgulho. Pedro, ele foi confrontado, irmãos. O uso da toalha purifica tanto quem serve quanto quem é servido. O uso da toalha é seguir o grande exemplo do grande servo que é Jesus Cristo. Irmãos, eu fui agora no Shopping Barra, tem aquele negócio Viagem ao Espaço, né? Aproveitei a promoção, todo mundo paga meia, paguei meia para todo mundo e fui lá ver. Um monte de bobagem eles falam, né? Big Bang, essas coisas todas aqui. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Eles falaram, vocês conhecem os grãos de areia? A quantidade de galáxias no universo é maior do que a quantidade de grãos de areia que o planeta Terra tem. Estamos falando de um Deus grande. Estamos falando de um Deus que tinha um vestimenta de Deus. Estamos falando de um Deus que, vamos ver Filipenses 2,5 agora, um Deus que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, esse Deus que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a, que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas, o que é que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, tirou o manto de Deus e vestiu o que? A toalha. Esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, o que aconteceu? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E foi qualquer morte? Morte de cruz, a pior morte, a morte maldita, a inescapável morte. A nossa morte ele morreu. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Ele vestiu a toalha e te serviu. Ele vestiu a toalha e te salvou. Ele, sendo um Deus cujo número de galáxias no universo é maior do que o número de grãos de areia, ele serviu a mim e a você vestindo uma toalha para lavar os nossos pés. Morte de cruz. Por isso, o texto continua. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, esse versículo já é da próxima pregação, mas eu tinha que trazer ele aqui. Eu vou pregar ele de novo depois. Para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que esse Deus que vestiu a toalha, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Se Deus fez isso por você, se Deus fez isso pela pessoa que você não quer fazer, por quem somos nós para não fazer? Quem sou eu? Quem eu sou para não fazer o mesmo? Porque quando eu faço, eu não faço para mim, eu faço para a glória dele. Porque o que ele fez por mim foi muito maior. Eu não criei as galáxias, ele criou. Eu não tenho nenhuma posição, ele tem. Que posição eu acho que eu tenho? Pelo amor de Deus, quem me deu alguma posição? Sim, eu posso dizer que eu tenho uma posição. Sem Cristo eu estou condenado, essa é a minha posição. Minha posição é de condenado. Porque a gente já nasce em pecado e já nasce condenado. Então se você acha que tem uma posição, é essa a sua posição, condenado. Mas Cristo deixou o seu manto de Deus, vestiu a toalha para te salvar. A unção do crente é a toalha. Unidade requer que a gente vista a toalha. A toalha. Irmãos, aquela cruz era sua, era minha. E ali Cristo vestiu a toalha por você. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã e nunca tinha visto o tamanho do amor de Deus pela sua vida, que deixou lá tudo, deixou a sua glória para ser humilhado. E tem gente que quer ser exaltada. Somente os humilhados serão exaltados. Jesus se humilhou e por isso o nome dele foi colocado acima de todo nome. O seu desejo não deve ser exaltado, não, é ser humilhado, porque só ele é digno de ser exaltado. Porque o estado inicial dele é de Deus, o estado inicial meu e de você é de inferno, é de condenado. Mas quando ele veste a toalha para me salvar, eu devo vestir a toalha para manter a presença dele no meio da igreja. Pense eu como eu pensar, mas no Senhor eu preciso ter o mesmo propósito, o mesmo modo de pensar, fazer algo que eu não gosto, fazer algo que eu não quero, mas se é por ele, eu faço. Porque o que ele fez por mim é maior
do que qualquer coisa que eu possa fazer na minha vida. Nada eu sou capaz de fazer para alcançar tamanha salvação conquistada na cruz. Você que entrou aqui nessa manhã e nunca entregou sua vida para Jesus, eu vou dizer uma coisa para você: deixe seu orgulho, deixe sua vaidade, porque nada você pode fazer para ser salvo. Se renda a Jesus nesta manhã, porque só haverá salvação para você aos pés dele. Só haverá unidade na igreja aos pés de Cristo. Não tem outro evangelho, irmãos. Não tem outra palavra. Qualquer coisa pregada fora disso é anátema. O evangelho se fundamenta em Cristo e somente Ele. A Ele seja a glória. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Quem é você? Quem é você? Aleluia. Cristo levou sobre si, irmãos, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós temos paz hoje em nossa vida, é porque ele nos salvou. Não tem coisa mais preciosa do que isso. E às vezes fica se apegando a picuinha, a detalhes, a bobagens. É a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho ali, ó, martelando na nossa cabeça. É do meu jeito, é como eu quero, se não for assim não vai funcionar. Quem é você? Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Nada. Eu era um zero. E ainda tendo feito tudo o que o Senhor quer que eu faça, ainda assim sou um servo inútil. Servo inútil é o meu nome, Senhor. Servo inútil é o meu nome. Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. Tu és Deus. Tu és o nosso Deus.